Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Venho trazer mais informações sobre a questão da heresia e do cisma da liberdade religiosa. Nosso propósito aqui é mostrar o quão essa nova doutrina do Vaticano II, introduzida pelos padres conciliares e aprovada na Igreja Conciliar, essa é uma das cartas magnas da Igreja Conciliar, toda ela funciona em função disso, mostrar o quanto esse ensinamento realmente se opõe ao reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, como nós católicos devemos nos opor a ele, repudiá-lo integralmente. Então vamos primeiro mostrar o que é a atitude católica no dia a dia, o que é o dever de um católico, o que é o dever de um pai, de um patrão, de acordo com o catolicismo, e depois vamos contrapor, vamos comparar com o que é o dever, dos pais, de acordo com esse novo entendimento da liberdade religiosa, é um pseudo-catolicismo. Então vamos ver a diferença. Vamos ao Catecismo de São Pio X, onde se diz assim: os pais e patrões são obrigados a procurar que seus filhos e dependentes aprendam a doutrina cristã e são culpados diante de Deus se desprezarem essa obrigação. Devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. Catecismo de São Pio X, número 6 e 7. Então está aqui, no início do catecismo, já se dizendo qual é o dever do pai e do patrão e a quem ele deve levar os seus subordinados, quer dizer, a Igreja Católica. Sempre. É a Igreja Católica. O nosso dever é para com a Igreja Católica e devemos levar os nossos subordinados à Igreja Católica. E o que vale ao patrão e ao pai de família vale também e ainda mais pelo poder que possui e pelo bem que pode proporcionar à nação ao governante. Portanto, está aí a verdade católica. Agora vamos comparar o que esse pseudo-catolicismo conciliar nos apresenta como sendo o dever dos pais. Olha só. Vamos aqui, João Paulo II diz o seguinte: os pais têm o importante dever de ajudar seus filhos, desde cedo, a buscar a verdade e a viver de acordo com a verdade, e desejar o bem e promovê-lo. Desta forma, eles os prepararão para praticar o respeito pela liberdade de consciência e de culto, condição essencial para a vida comum da nação. João Paulo II, encontro com os representantes da comunidade muçulmana em Benim, 4 de fevereiro de 1993. É isso mesmo. Enquanto o catolicismo diz, leve os seus filhos à Igreja Católica, é o seu dever instruir na religião verdadeira, o João Paulo II diz que o nosso dever não é familiarizá-los com o indiferentismo, que leva ao ateísmo e ao naturalismo, como ensina o Papa Pio XI, esse indiferentismo da liberdade religiosa. Então agora devemos entender que um Estado bem ordenado realmente é o Estado onde o rei não cumpre seu dever para com Deus, nem o patrão para com seus subordinados, nem o pai para com seus filhos, não. É dada esta liberdade religiosa. Veja o que ele fala, que é um disparate e é condenado. Veja bem, que ele diz que é o respeito pela liberdade de consciência e de culto, o que é a doutrina condenada pela igreja, veja, dando liberdade de culto a seitas, enquanto se sabe perfeitamente que, pelo contrário, deve-se dar liberdade para se fazer o bem, para se dizer a verdade. É isso que deve se ensinar para uma criança, isso é uma coisa simples. Você deve fazer o bem, você deve se submeter a Deus, você deve acolher tudo que Deus ensina, você deve seguir os mandamentos. Isso é o que temos que ensinar. Agora, você deve tolerar então pessoas que ensinam outros mandamentos, outras doutrinas que objetivamente não agradam a Deus? Como assim? E aqui ele fala, vamos buscar a verdade. Mas a verdade não veio até nós? Não se revelou? Como assim? Todo homem que busca a verdade, ele tem as provas externas da revelação à sua disposição e pode chegar à conclusão muito facilmente que o catolicismo é a religião verdadeira. Isto é algo objetivo, isto é algo certo.
Então, como esse negócio que agora estamos buscando uma verdade, nós já temos a verdade. A religião fundada na verdade é a nossa religião, fundada em Cristo, que é a própria verdade, a verdade encarnada, o Logos divino. A ordem já está estabelecida. Nós não precisamos procurar as apalpadelas, ela já está aí. E já reina sobre o mundo, já reina a verdade. Agora resta nos submetermos a ela. Agora, não há realmente essa necessidade de todos buscarem a verdade. Ela já está, ela já possui até uma sociedade sobre a terra, visível, que é a Igreja Católica. Basta que os homens a reconheçam, simplesmente. E é o dever de cada um fazê-lo. Agora vamos a mais uma comparação, vamos ouvir o que o Papa Leão XIII diz a respeito disso. Sobre o que demanda Jesus, o Rei de todos nós. O que ele demanda. E vamos comparar com o que diz depois João Paulo II, mais uma vez, distorcendo e mentindo sobre o que ensina nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir. Leão XIII. Portanto, os que escutavam Jesus, se queriam chegar à salvação, tinham o dever não somente de aceitar em geral toda a sua doutrina, mas de dar pleno assentimento da alma a cada uma das coisas que ele ensinava. Com efeito, recusar crer, ainda que fosse num único ponto, em Deus que fala, é contrário à razão. Forçoso é, pois, que de maneira permanente subsista, de uma parte, a missão constante e imutável de ensinar tudo o que o próprio Jesus Cristo ensinou, e de outra parte, a obrigação constante e imutável de aceitar e de professar toda a doutrina assim ensinada. Papa Leão XIII, Sats Cognitum, número 14 e 17, 29 de junho de 1896. Veja que belo testemunho da Sats Cognitum de Leão XIII, dizendo que é necessário estar com Cristo, é necessário se submeter à doutrina de Cristo, esta é uma obrigação professar essa santa doutrina. Com certeza. E não há nada oposto à razão, não há nada mais oposto à razão do que dizer que quando Deus fala nós podemos fechar os nossos ouvidos e, inclusive, militar contra ele na sociedade pregando uma doutrina falsa. Não há nada mais contrário à razão do que isso. É realmente racional. É um ato que das duas uma, ou é um fanatismo, né? Um entendimento hiperbólico de algo que é verdadeiro, mas é deturpado, né? Pela livre entendimento de alguém, ou então é um ato realmente de indiferença para com Deus, que fala. Então, todas essas manifestações, por exemplo, dessa mídia apóstata e desses falsos profetas protestantes, tudo isso deve estar sob censura. Porque Cristo Rei assim ordena. Porque eles não lhes compete, eles não foram enviados para mentir e enganar as almas. Agora prossigamos com João Paulo II. Então, o que João Paulo ensina agora, o contra-evangelho de João Paulo II, dizendo que Cristo disse algo que Cristo realmente não disse. Então vamos lá. Tudo isso foi feito em liberdade, de fato. Os evangelhos ressaltam que Jesus não forçou ninguém. Aos apóstolos, Cristo disse: se quiseres, segue-me. Aos doentes, se quiseres, pode ser curado. Cada um deve responder ao chamado de Deus, livremente e com total responsabilidade. A Igreja considera a liberdade religiosa um direito inalienável, um direito que acompanha o dever de buscar a verdade. É em uma atmosfera de respeito pela liberdade de todos que o diálogo interreligioso pode se desenvolver e dar frutos. João Paulo II, encontro com os sequazes do voodoo. Do voodoo, isso mesmo, aquela religião pagã. Número 4 de fevereiro de 1993. Veja que o contra-evangelho de João Paulo II, dizendo que Jesus Cristo disse uma coisa que na verdade Jesus Cristo não disse, porque o mandato dele para a sua igreja não foi este: se quiseres,
a igreja dizer, se você quiser se converter, não. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ide ao mundo inteiro e fazei que as nações observem tudo o que eu vos prescrevi. Não é para pedir com licença, mas é realmente para convertê-los e para submetê-los a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ressuscitado é rei. É rei que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e mais, que foi constituído em dignidade sobre o céu e a terra. Ele há de julgar todos nós. Então, esta submissão a Cristo é algo urgente para todos. Toda alma que morre neste mundo, ela vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Portanto, é importante que todos estejam dispostos a irem com boa consciência ao encontro do Senhor. Por isso a igreja tem o zelo e prega e usa de todos os meios que pode, inclusive políticos, para trazer as pessoas para o redil de Cristo. Por isso que ela converte reis e nações. E sempre foi assim. Agora João Paulo II diz que não, que para a igreja ter realmente fruto na sua missão, ela precisa negar todas essas ferramentas que são indispensáveis para que ela possa crescer e evitar que se proliferem estas pragas das heresias e das promiscuidades desse mundo. Então veja que ele fala como uma ovelha, mas na verdade é lobo. E você percebe com toda a claridade isso, que é realmente algo pecaminoso, porque em vez de ele estar convertendo esses pobres vudus, em vez de convertê-los, não está dizendo, não, sejam livres para espalharem vossa bruxaria por aí. É uma coisa que é objetivamente pecaminoso, essas práticas da idolatria, e ele permite isso tudo. Então, isto é um ato de apostasia da fé católica, constante na vida desse homem, e nós vemos realmente para quem ele trabalha. Ele não trabalha para Cristo, que liberta as pessoas da escravidão do pecado, mas, pelo contrário, trabalha para o diabo, que deixa as pessoas nessas cadeias e não está nem um pouco se lixando realmente para a situação delas. Vamos continuar, então, mais 2 textos. Vamos comparar mais uma vez, para ver realmente o que é o verdadeiro zelo católico, o que é a verdadeira luta católica pelo reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua realeza, Nosso Senhor Jesus Cristo, e o que é essa militância pela nova ordem mundial, pelo anticristianismo da Igreja do Vaticano II. Então vamos ouvir o Papa Pio XII. Assim ele diz: a Igreja Católica é uma sociedade perfeita, que tem por fundamento a verdade de fé infalivelmente revelada por Deus. Tudo o que se opõe a esta verdade é necessariamente um erro, e não se pode objetivamente reconhecer ao erro os mesmos direitos que a verdade. Papa Pio XII. Ecco che già un anno, 6 de dezembro de 1946. Veja, não faz muito tempo isso aqui. Não faz muito tempo, pouco mais de 70 anos, onde o Papa Pio XII diz com a sua autoridade, que realmente o erro não tem direitos e não pode estar em pé de igualdade com a verdade. Isso em matéria de religião. Então não é possível admitir isso objetivamente. Objetivamente, o erro estar em pé de igualdade com a verdade é mal. Objetivamente é mal para todos. Isto realmente fere a ordem que Deus quer e que o homem de bom senso também deseja. Então realmente é algo péssimo. Mas não é assim que pensa João Paulo II, pelo contrário. Assim diz ele, olha só. Fonte e síntese desses direitos é, em certo sentido, a liberdade religiosa, entendida como o direito a viver na verdade da própria fé e em conformidade com a dignidade transcendente da pessoa. João Paulo II, centésimos anos, número 47, 1º de maio de 1991. Veja, a síntese de todos os direitos é a liberdade religiosa, que dá objetivamente ao erro esse direito de propaganda, não só existência, mas de propaganda, difusão na sociedade civil. Quer dizer que agora é realmente constituído como um direito, uma lei humana, que é esta liberdade religiosa, que se opõe deliberadamente à lei divina e à virtude da religião.
É isso que nós temos. Este é o Evangelho da Igreja Conciliar. Tá? Seja bem-vindo, né, à religião da Nova Ordem Mundial, a religião do Anticristo, a religião que trabalha para a descristianização do mundo. Tá? Esta é a Igreja do Vaticano II. E você pode ver com toda clareza que ela não tem nada a ver com o ensinamento tradicional da Igreja Católica. O ensinamento tradicional, quando nós falamos tradicional, é porque é transmitido. Isso é traditio. Isso é transmitido desde Jesus Cristo, os apóstolos, os padres da Igreja, os autores medievais e modernos da escolástica, todos pelo reinado de Jesus Cristo, todos pela conversão do mundo ao Evangelho de Cristo. Então veja com quem eles estão rompendo. Eles não estão rompendo com um catolicismo reacionário do século XIX. Não, estão rompendo com o catolicismo de sempre. Isso é normal e é norma para um católico realmente desejar que a sua religião, né, seja realmente aquilo que Deus quer dela, quer dizer, seja a mestra das nações. É normal. Se você não crê nisso, se você não dá assentimento a isso, você nega a fé católica, a fé na Igreja Una, Santa Católica e Apostólica, você nega isso. E é precisamente isso que essas pessoas fazem quando eles dizem que não, é um grande bem, é um grande direito do homem realmente, que o que é erro, que eles já não creem que é erro, aí que está o problema, na verdade, né, objetivamente espalha aí suas falsidades. Agora, note bem, né, nós católicos que compreendemos que a nossa religião é verdadeira, nós entendemos que essas outras religiões são falsas e devem ser suprimidas, devem ser evitadas, rejeitadas pelo homem. Nós sabemos. Porém, o modernista, que é o autor dessas linhas aqui, né, dessas linhas contrárias à doutrina da realeza do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já não acredita nisso, ele é um agnóstico. Ele acredita no emanentismo, quer dizer, a verdade vem do homem que busca a verdade. Por isso que você ouve João Paulo II falar essas coisas. Então, não é de admirar, na verdade é o credo modernista, esse modernismo condenado por São Pio X na Lamentabili Sane e na Pacem Dominite Gregis. Nós vemos realmente um pensamento modernista e condenado aí se manifestando nessa questão da liberdade religiosa. Então, de fato, meus amigos, nós estamos diante de um inimigo, nós estamos diante de um negador da fé muito sutil, sim, mas é muito facilmente identificável pelas coisas que diz, sobretudo na matéria da liberdade religiosa. Então, eu espero que esta aula possa ter ajudado a reforçar esta compreensão de que esse mito da liberdade religiosa ele tem efeitos nas famílias, porque se pede para os pais mudarem de atitude, tem um efeito nos pronunciamentos da igreja com relação aos pagãos, com relação ao que se considera realmente um direito, ao que se considera um dever do homem. Tá bem? Então, é uma mudança substancial na doutrina católica. Não se trata de um acidente, se trata de algo que tem efeitos na prática justamente porque é um princípio de ação, e esse princípio de ação ele é informado por um conceito. E o conceito católico é o conceito bíblico, tradicional, verdadeiro. Agora, o conceito do Vaticano II, que também compartilha esse conceito com os maçons, os protestantes liberais, né, todo esse conceito é um conceito herético, objetivamente. Por isso nós católicos queremos o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos repudiar com convicção e trabalhar para a destruição desta doutrina, né, tão perniciosa e tão danosa para as almas. Nós temos ainda mais algumas coisas para ver aqui sobre esta matéria, mas isso ficará para um próximo vídeo. Desde já, estou muito contente pelo senhor e a senhora ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima.